A paz do Senhor, irmãos. Tudo bem com vocês? Confesso para vocês que eu estava com saudade de vocês, morrendo de saudade de vocês. Sempre um privilégio poder retornar a essa casa. E sempre eu disse aqui, que pregar nesse púlpito é um desafio para nós. O pastor Djalma é uma referência para nós, né? um mentor que a gente tem. Já disse aqui outras vezes, meu irmão, né, e a minha cunhada, acho que sempre teve mais proximidade com ele, eu menorzinho, mas sempre é uma referência, alguém que eu admiro bastante, né? Espero que essas palavras cheguem até ele, porque é sincera, uma pessoa que eu admiro bastante e uma referência para nós. E hoje, para mim, aperta um pouquinho mais, né? Porque agora nesse púlpito também estão aqui os meus professores. A Miriam foi minha professora de escola bíblica dominical, meu irmão também foi meu professor de escola bíblica dominical, sem contar que são as referências que eu tenho lá na minha casa, lá no meu lar, né? Que a gente olha, né? E isso para nós é uma alegria, né? De poder estar aqui com vocês nessa noite, poder retornar a essa casa e poder falar das coisas do Senhor, que é o mais importante para nós. Amém? Rever alguns amigos, Eduardo, que está ali com a família dele, né? São muito bom sempre estar com vocês aqui. Deus abençoe a cada um. Pode se aceitar. Nós temos um texto aí maravilhoso da palavra do Senhor, que encontra-se lá em Mateus. Mateus 28, 11, 28, é isso? Mateus 11, 28. E Edu, já falei algumas vezes aqui, eu estou relutando para pegar o óculos, Edu. Mas aqui eu gosto de pregar aqui porque o James, os meninos ali, né, sempre estão ali nos ajudando. Meu outro irmão que está ali em cima ali, ó, já me ajuda, já põe já lá no telão ali, aí fica mais fácil de ler ali, porque aqui eu já não estou enxergando mais nada. Aqui a gente, para enxergar, tem que ficar de longe para enxergar. Ali dá para enxergar melhor. E o texto diz assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Amém? Eu queria ver um outro texto com vocês, que encontra-se lá em 2 Samuel, 2 Samuel, capítulo 21, e nós vamos ler a partir do versículo 15. 2 Samuel, capítulo 21, a partir do versículo 15. De novo, os filisteus fizeram guerra contra Israel. Davi foi com seus soldados e lutaram contra os filisteus. E Davi ficou muito cansado. Repete comigo assim, ó. Davi ficou muito cansado. Isbi, Benob, descendia dos gigantes. O peso do bronze de sua lança era de quase 4 quilos, e estava cingido de uma armadura nova. Esse disse que mataria Davi. Porém, Abissai, repete comigo, Abissai, filho de Zeruia, socorreu Davi. Repete comigo, socorreu Davi. Socorreu Davi porque Davi estava cansado. Deixa eu abrir um parênteses aqui para você dentro dessa leitura. O texto está dizendo que um gigante se levantou contra Davi, porque Davi estava cansado. Porque o gigante, ele sabe que se Davi não estivesse cansado, o gigante era Davi. Deixa eu falar isso daí para você e vou liberar essa palavra para você no seu coração. Todo gigante que se levanta contra você, ele aproveita do momento da sua fraqueza, do seu cansaço, porque ele sabe que você descansado, na presença do Senhor, o gigante é você. Estou liberando essa palavra para você. Quem é o gigante na sua casa, quem é o gigante no seu trabalho, quem é o gigante na sua vida, é você, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Atacou o filisteu e matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais o Senhor sairá conosco à batalha, para que a lâmpada de Israel não se apague. Depois disso, houve ainda em Gobe outra batalha contra os filisteus.
Foi então que Sibecai, o Essatita, matou Safi, que era descendentes dos gigantes. Vamos até isso. Ó. O texto escolhido por vocês, do tema de vocês, eu disse que ele é um tema muito rico. Na realidade, pastor, ele é um manual do cansado. Ele é um manual do cansado. Tem alguém cansado aqui nessa noite? Tem alguém cansado aqui nessa noite? Eu estou cansado. Tem alguém cansado aqui nessa noite? Vocês sabiam que o nosso maior problema é que a gente não gosta de admitir que a gente está cansado. O nosso maior problema é que a gente não gosta de admitir que a gente está cansado. Mas posso falar um negocinho para você? E não vou me chamar de herege não, tá? Mas guarda isso, Deus gosta de pessoas cansadas. Deus não gosta de pessoas preguiçosas. Deus não gosta de pessoas paradas, de pessoas que não querem fazer nada. Deus ama o cansado. E Deus gosta de promover cansado. Por que eu peguei o texto para citar Davi? E eu queria que você prestasse muita atenção nessa guisa introdutória que eu vou fazer com você. Davi, ele é um dos nomes mais importantes do seleto grupo de heróis da fé. Os textos veterotestamentários vão colocar Davi no mesmo escalão de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Moisés, Josué, e vai colocar Davi. Se você parar para conversar com algum judeu no dia de hoje, ele vai pegar dois personagens e ele vai falar para você, Moisés e Davi. Moisés, o libertador, Davi, o grande rei, o grande monarca, o grande governador. Eles sempre vão destacar, Davi ele conseguiu colocar o seu nome entre os heróis da fé, entre um dos homens mais importantes dos textos do Antigo Testamento. Mas vamos lembrar um pouquinho o chamado de Davi? O texto de 1 Samuel, capítulo 13, até o capítulo 15, ele vai citar ainda Saul como rei. Em 1 Samuel 13, fica claro que Deus vai dizer, através da boca do profeta Samuel, para Saul, Saul, era com você era para ser o homem segundo o meu coração. Mas o pecado, a iniquidade tomou tanto o seu coração, que eu cansei de você. Deus cansou. Até Deus cansa. Deus cansou de Saul. E falou, eu já preparei alguém para o seu lugar. E numa outra oportunidade que eu tive de pregar aqui, eu disse que quando esse texto de Samuel foi dito, Davi ainda nem tinha nascido. Depois de 10 anos é que Davi vai nascer. Mas Deus já tinha preparado alguém para assumir o trono. Deixa eu falar para você. Você pode ser pego de surpresa. Mas Deus, Ele nunca é pego de surpresa. Algumas portas podem se fechar na sua vida e algumas situações que você não está esperando pode acontecer. Mas eu quero dizer para você que Deus já está com a solução lá na frente esperando a sua chegada. A sua vitória já está preparada por Ele. E Deus então, a partir do capítulo 16, 17 de 1 Samuel, vai falar para Samuel, o profeta Samuel, vai até a casa de Jessé, o belemita. Belemita porque descende de Belém. Então, Jessé é o belemita, porque a cidade, a origem dele é Belém. Vai até a casa de Jessé, o belemita, porque dali eu irei ungir um novo rei. Era esperado que fosse da casa de Jessé, porque o texto, se você fizer uma análise textual, você vai ver que Jessé, ele preparava os seus filhos para a guerra. Principalmente os 3 primeiros, ele dedicava preparando esses meninos para a guerra. Ele tinha 8 filhos, e fala que quando Samuel chegou, 7 filhos estavam sentados à mesa, e um não estava, porque um estava trabalhando. 7 que estava esperando a coroa, estava em casa, na mesa, sentado, sem fazer nada, certo, Priscila? Enquanto um estava onde? No campo, trabalhando, cuidando de ovelhas malhadas. Eu não sei se o tempo me permite, mas se não permitir, a gente volta numa próxima. E eu explico para vocês depois o porquê de ovelha malhada.
Ou vocês querem entender agora o porquê da ovelha malhada? Pode ser agora? Então vamos agora. Porquê da ovelha malhada? O texto de 2 Samuel, capítulo 5 ao 7, Davi ele quer construir o trono, quer construir o templo. E o Senhor vai falar, não vai ser com você, Davi. Você eu levantei para guerrear. Mas seu filho, ele vai construir o templo. Davi fica um pouco triste, e aí Deus dá uma chamada, dá uma dura em Davi e fala, Davi, lembra de onde que eu te tirei? Eu te tirei de trás das malhadas e te coloquei como rei. Por que malhadas? Por que o texto refere-se como ovelhas malhadas? Eu debrucei nesse texto para tentar entender o porquê das malhadas. E fui descobrir lá, Edu, que as ovelhas malhadas, elas não tinham o mesmo valor que as ovelhas de uma cor só. Elas eram usadas, geralmente, apenas como alimento. Mas mesmo assim, o judeu ele tinha um certo preconceito com as ovelhas malhadas, porque eles achavam que ela vinha de alguma maldição. Por que uma ovelha nasce malhada? Então o judeu ele não queria comer a carne daquela ovelha malhada. Ela não era usada para nada. Mas o pai de Davi, Jessé, tinha uma manada de ovelhas malhadas. E Davi era o pastor de ovelhas malhadas. Mas se ela não tem valor, para que ela era usada? Fala que no transporte de ovelhas, quando as ovelhas de uma cor só iam ser transportadas, eles colocavam as ovelhas malhadas para que quando uma presa, quando viesse o predador, pegasse aquelas ovelhas e não matasse as ovelhas boas. Pegava as ovelhas malhadas e não pegasse as ovelhas boas. Elas serviam então de escudo para as outras ovelhas. Logo, o pastor daquela ovelha também corria risco, porque ele estava ali enquanto as boas estavam indo, as de uma cor só estavam indo no meio da manada, as outras estavam nas laterais cobrindo. Se viesse um urso, pegava, ela usava, então ela era usada como expiatória, ela era usada como uma forma ali de proteger as boas ovelhas. Elas não tinham valor. E aqui é que eu acho interessante em Davi, porque Davi, ele vai se credenciar para lutar com o gigante, dizendo que um dia um urso e um leão foi atacar uma de suas ovelhas. E ele pegou o leão pela barba, com o seu cajado, ele deu uma queixada num urso, protegendo algo que não tinha valor. E o que Jesus fez por nós? Eu não tinha valor, você não tinha valor. Nós éramos manchados pelas marcas do pecado, pelas manchas do pecado. Mas o texto de João 3,16 vai dizer que Deus te amou tanto. Olha para quem está do céu e fala assim, Deus te amou tanto. Mas te amou tanto. Ele viu suas manchas, mas ele não se importou. Ele entregou o seu Filho unigênito para que você tenha vida e vida em abundância. E fala que o sangue de Jesus, ele tira todas as manchas do pecado. E quando Deus olha para nós agora, ele não vê mais manchas, ele vê uma lã pura, alvo mais do que a neve. É aquilo que o Senhor vê. Davi era esse que lutou, que se credenciou e foi lutar com um gigante. Ele mata um gigante chamado Golias. Ele é ungido rei aos 17 anos de idade, mas ao invés de ir para o trono, ele vai para onde? Ele volta para o campo. Ele vai trabalhar. Ele vai se cansar. Ele não assume diretamente. Vão se passar 13 anos. E depois de 13 anos, com 30 anos de idade, a coroa vai vir na mão dele. O texto de 2 Samuel, capítulo 1, vai dizer que um jovem vê a morte de Saul, pega a coroa, o bracelete, a roupa real e vai entregar diretamente na mão de Davi. E o texto também vai corroborar dizendo que Davi ele não assume o trono inteiro. Durante 7 anos ainda ele vai ter que ficar em Hebrom, reinando só sobre Hebrom, e não vai assumir na totalidade. Em nenhum momento Davi reclamou. Em nenhum momento Davi questionou.
pensa num menino, um adolescente que com 17 anos recebe do maior profeta, juiz, sacerdote que ali tinha, a informação de que ele seria o novo rei. Mas ele soube esperar o tempo certo. Ele soube entender os processos, ele foi perseguido, ele foi caluniado, ele foi xingado, tantas coisas aconteceram com ele. Mas esse menino soube esperar o tempo certo. Às vezes nós nos cansamos. Nos cansamos com as informações que chegam para nós, às vezes a gente nos cansa com os trabalhos que dá, e não é fácil. Você trabalhar no dia a dia, você ser secretária, você ser empresário, você ser médico, você ser enfermeiro, você ser mãe, você ser pai, você ser cuidador, não é fácil, tudo isso cansa. E o grande problema nosso é a gente não admitir que nós não somos super-heróis, que nós cansamos. Esse é o grande problema nosso. Nós sempre queremos mostrar uma força sobrenatural, como se eu dissesse que eu estou cansado, eu estou demonstrando alguma fraqueza. Eu gosto muito dos personagens de super-heróis, e a gente vai ver que até o Superman, ele cansa com a Kryptonita e mostra a sua fraqueza. A gente não gosta de admitir. Mas às vezes é necessário a gente admitir, porque é quando você tem o seu cansaço revelado, é onde que o Senhor vai dizer: vinde a mim. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Vinde a mim. Admita o seu cansaço, porque eu gosto de promover cansados. Deus, Ele tem prazer em promover pessoas cansadas. Ao mesmo tempo que Deus não tem prazer com preguiçosos. O texto então vai dizer que Davi, ele assume por completo agora o reino, e Davi está lá reinando, guerreando, conquistando muitas guerras, lutando, passando por todas as dificuldades que tem que passar, e aí a gente vai chegar no capítulo 21, e talvez você vai dizer assim: eu ainda não entendi por que você falou ali de Davi até agora num texto de Mateus 28. Por que você está trazendo o cansaço de Davi aqui? O que você está querendo trazer aqui para nós? Porque eu estou pegando talvez o maior super-herói dos judeus, junto com Moisés, e mostrando que até ele cansou. Que até Jesus, quando ele chega ali no tanque, Jesus, ele senta no tanque porque ele está cansado. Todos nós temos o nosso cansaço. E Davi, ele cansa. O texto está falando que ele cansa. Mas por que ele cansou? Volta no 15 para mim, por favor, de 2 Samuel 21, 15, por favor. O texto começa dizendo assim, ó, de novo, essa palavra de novo, ele está dizendo que é uma ação que está se repetindo. Ou seja, já aconteceu algumas vezes e agora está acontecendo de novo. Está acontecendo de novo o quê? O que está acontecendo novamente? Uma nova batalha que Davi vai ter que enfrentar. Uma nova guerra que Davi vai ter que guerrear. Todos os dias nós temos as nossas guerras para lutar. E admitir que está cansado não é nenhuma fraqueza. Pelo contrário, ela vai fazer com que pessoas se levantam para te ajudar. E a pessoa mais importante que vai fazer com que nos ajudar, segundo o texto aqui que nós estamos lendo, é o Espírito Santo de Deus. Ele quer te ajudar nas suas fraquezas, ele quer te levantar, ele quer te ajudar, ele quer tirar as opressões que estão assolando a sua vida, ele quer pegar você pela mão e dizer assim: ei, eu cuido de você. Davi tinha uma guerra para lutar, mas ele estava cansado para lutar essa guerra. E por que ele estava cansado? E aí eu gosto do contexto. Vai dizer que Davi agora, aqui é o finalzinho, né? Segundo Samuel 21 em diante, já é o final da trajetória de Davi como rei. Já não é mais o início. Mas falam que Davi estava dando uma festa, Míriam. E essa festa já durava 3 meses. Festa de Davi foi uma verdadeira rave. De 3 meses lá, uma balada boa. E ele está lá nessa festa dele, 3 meses,
curtindo a festa, mas de novo vai ter uma guerra, porque todos os dias nós temos as nossas batalhas. Mas antes de chegar essa guerra, de acontecer novamente essa guerra, o texto vai dizer que um mensageiro vai chegar para Davi, Lu, e vai falar assim: Davi, a festa está boa, mas eu quero dizer um negócio para você. Os estados do sul, do norte, estão todos sofrendo uma grande escassez. Está faltando alimento, está faltando água, já está tendo seca. Nas regiões do sul, nas regiões do norte, do leste. E aí Davi para, mas espera aí, o que eu fiz de errado? O que aconteceu agora? Por que Deus está fechando as comportas do céu? O que está acontecendo? O que eu fiz no meu reinado agora? Eu tive um erro no capítulo 11, com Betseba, mas eu pedi perdão. Eu compus o Salmo 51 e pedi para Deus criar um novo coração em mim. O profeta Natan falou que o Senhor aceitou o meu pedido de perdão. Por que Deus fechou agora as portas do céu? Por que está faltando alimento? O que está acontecendo? Aí o mensageiro fala: Davi, calma, não terminei de falar. Tem mais ainda. Tem mais o quê? Notícia boa? Não, eu não tenho notícia boa. Porque geralmente a gente fala: tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. Não, esse mensageiro chegou lá com o mensageiro do caos. Ele falou: eu só tenho notícia ruim. Está faltando alimento no sul, no norte, no leste. Mas deixa eu falar um negócio para você. A festa aí está boa, mas também já está faltando alimento aqui também. Já não tem mais água por aqui também. Está acabando tudo aqui. Aí Davi falou: espera aí, eu vou orar ao Senhor. Sabe qual que é o grande problema nosso? Que quando a gente fica cansado, ao invés da gente orar, a gente quer tentar resolver os problemas. Davi, ele foi orar. Davi, ele foi orar e foi falar com o Senhor. Senhor, será que o que está acontecendo sobre o meu reino ainda é um problema do meu pecado passado? Aonde eu errei? Davi nem termina a sua oração. Fala que o profeta entra para Davi e fala: Davi, o problema não é com você. Seu pecado já foi perdoado. Não existe problema nenhum com você, Davi. Mas existe um problema no seu reino. Como assim no meu reino? O problema foi meu? Algum soldado meu? Não, ninguém, Davi, do seu. O problema ainda é lá de Saul. Quando Saul era rei, ele cometeu um ato falho. Que ato falho? Ele atacou os gibeonitas. Aí Davi para e fala: mas e que eu tenho a ver? Eu assumi o trono. O que eu tenho a ver? E aí o profeta fala: o Senhor mandou falar para você que você assumiu o trono. Só que os problemas do trono, você também vai ter que resolver. É um pacote, é um combo. Número 1, número 2, número 3, é um combo, você também vai ter que resolver. Mas esse boleto é meu? É seu, está no trono. Você vai ter que pagar esse boleto, Davi. E aí Davi vai ler o texto. Josué capítulo 9, não precisa pôr não, mas deixo como referência para vocês. Josué capítulo 9, vai dizer que um povo vizinho ao povo de Israel, ouviu falar da fama de Josué, da fama do Deus de Josué, que estava conquistando tudo. E eles ficaram com medo, porque eles eram uma nação vizinha. O que eles fizeram? Pegaram pão, emboloraram o pão, para dizer que eles estavam vindo de longe. Ficaram no sol, para dizer que eles estavam bem queimados, para dizer que estavam vindo de muito longe. Chegaram ofegantes. E falaram para Josué: Josué, a gente veio aqui pedir uma aliança com você, para que você não nos ataque. A gente é de uma terra distante. Josué desconfiou da história, mas não foi buscar sabedoria no Senhor. Deixa eu abrir um adendo aqui para você. Nem toda história que chega para você, você deve sair abraçando essa história. A melhor coisa que você tem que fazer é dobrar o seu joelho e pedir direção do Senhor. Josué não pediu direção. Josué falou: não, tudo bem, como vocês são de longe, fica tranquilo. Vou fazer uma aliança com vocês.
E deixa eu falar um negócio para você. Se tem uma coisa que Deus leva a sério, é uma coisa chamada aliança. Josué nem acabou de fazer essa aliança. O Senhor foi lá e já carimbou. Porque Josué fez a aliança. E o Senhor carimbou essa aliança. E no carimbo do Senhor ficou tratado que Josué nunca atacaria a nação dos gibeonitas. Porque se ele atacasse, viria uma maldição, viria uma seca contra Israel. O que aconteceu? Saul, dentro da sua loucura, o que ele faz? Ataca os gibeonitas. Passou primeiro ano de reinado de Davi, nada. Os 7 anos que eles ficou em Hebron, tudo bem. 10 anos que ele aconteceu lá, 20 anos. No finalzinho do reinado de Davi, que era os 40 anos, Davi reinou por 40 anos, 7 anos em Hebron e 33 anos sobre um reino unificado. No finalzinho do reinado de Davi, chegou a fatura. Porque tudo o que você faz aqui, já dizia meu bom e velho pai, o que você planta, você colhe. Planta sempre o bem. Ah, mas fizeram mal para mim. Paga com bem. Eu tenho que pedir perdão? Você peça perdão. Mas eu não fiz nada. Peça perdão. Reconheça. Valoriza o próximo, valoriza o outro. Você vai ver que o Senhor, Ele se agrada disso. Davi então falou, vou ter que resolver. Mas deixa eu falar um negócio para você. Tem coisas que o Senhor quer que você resolva. Que o Senhor espera que você resolva. Não é tudo que você tem que se envolver. Você pode resolver, mas não é tudo que você tem que fazer, porque senão você vai cansar. Davi, ele se envolve tanto na situação, porque ele quer resolver, ele vai até a terra dos gibeonitas. Chega lá e fala para eles, você quer ouro? Quantos quilos de ouro você quer? Eles falam, não, a gente não quer ouro. Você quer prata? Não quero prata. Você quer terra? Não, a gente não quer terra. Nós queremos pessoas da casa de Saul para que nós fazemos a nossa vingança. Para que nossa vingança aconteça, você vai ter que entregar pessoas da casa de Saul. E tem um detalhe, nós iremos executar eles lá na terra de vocês, na sua presença. Isso era uma afronta, gente. Nós vimos um caso aí recentemente no Brasil, de um jogador que cometeu um ato de estupro na Itália. Foi julgado e condenado lá na Itália. Só que a Itália pedia a extradição dele, mas não podia vir uma guarda da Itália vir aqui prender ele. E o Brasil também não extradita, está na nossa Constituição, ela não pode extraditar alguém que é nascido no país. Na época de Davi, a lei era parecida como essa. Parecida em que sentido? Seria uma afronta. Eu vim até a terra de Davi e pegar alguém da terra de Davi e assassinar na terra de Davi, quanto mais na presença do rei. Mas Davi, vendo que Saul errou, conversou com o profeta, conversou com o Senhor e decidiram que sim, entregariam 7 pessoas da casa de Saul para que então acabasse aquele problema, aquela maldição, aquela seca viesse a acabar. Só que Davi no capítulo 4 tinha feito uma aliança com Mefibosete. E Davi falou, com Mefibosete ninguém mexe. Mas entregou os 7 descendentes de Saul. Mataram os 7 descendentes de Saul na frente de Davi. E Davi ele se comoveu tanto que ele começou a fazer o quê? Eu vou agora sepultar esses homens. Ele viu ali a mãe desses homens protegendo. Vocês conhecem a passagem, geralmente é muito pregado em culto de mulheres, que é um sonho meu pregar no culto de mulheres, né? É muito pregada essa palavra de Rispa, que Rispa vai lá, ela protege os meninos das árvores, das aves, né? De rapinas. Ela faz aquela proteção, fica ali durante 7 dias, põe pano sobre os cadáveres para que nada aconteça com eles. E Davi ele se comove tanto com a situação, ele pega tanto aquela dor, que Davi fala assim, peraí, eu vou fazer mais que isso. Saul, ele era da tribo de Benjamim. Então eu vou lá na terra de Benjamim, eu vou criar um cemitério particular.
Vou mandar trazer os ossos de Jonatas, vou mandar trazer os ossos de Saul, de todos os descendentes deles que já faleceu, e nós vamos fazer. Davi, ele se envolveu tanto no problema de Saul, que ele não teve tempo para ver os seus próprios problemas. Às vezes a gente se envolve tanto nos problemas dos outros, que às vezes a gente tem que resolver, mas a gente não percebe que nós também temos os nossos problemas. Como eu já disse aqui, ser professor é cansativo, ser enfermeiro é cansativo, ser médico é cansativo, ser advogado é cansativo, ser policial é cansativo, ser pai é cansativo, ser mãe é cansativa, ser esposa cansa, né? Ser esposo cansa. E o Senhor, ele não tem problema com um cansaço. O Senhor, ele não se preocupa com o cansaço. O grande problema não é você estar cansado. O grande problema é você querer desistir. E tem muita gente querendo desistir. Tem muita gente querendo entregar tudo, jogar tudo para o alto. Ou aquelas que não desistem, não se abrem, não conversam, não põem para fora, elas estão ficando doentes. Estão ficando doentes. Nós estamos vivendo um tempo onde a depressão, ela matou muito mais do que a Covid. A gente fala da Covid aqui, mas se você pegar o número da depressão no mundo, você vai ver que a depressão matou muito mais do que a Covid no mundo, nesses últimos anos. Estou falando de 2020 para cá. E a depressão, ela vai porque às vezes você não quer confessar que você é um ser humano, que você tem as suas fraquezas, que você cansa. E o Senhor espera que você cansa. O Senhor espera que você cansa. Porque Ele tem prazer em ajudar cansados. O Senhor, Ele tem prazer em levantar cansados. Ainda que um gigante vai se levantar contra você, o Senhor, Ele já preparou um Abissai para estar guerreando por você e matando o seu gigante. Sabe por que o gigante se levantou contra Davi? Eu gosto sempre de dizer que aqui é uma igreja queberiana, né? Os irmãos, eles estão sempre com a Bíblia aberta, os irmãos estão sempre com caneta. Eu falo isso daqui lá na igreja de vocês, que vocês gostam de anotar, e isso para a gente que é professor, isso é um prazer, é uma satisfação. Então anota mais essa daí, vocês que gostam de anotar, anota mais essa daí. Esses gigantes que se levantaram aqui, no capítulo 21 e 22 de 2 Samuel, eles são primos e são irmãos de Golias. Eles nutriam no coração deles uma vingança em matar Davi, e eles queriam porque queriam matar Davi. Mas enquanto Davi estava em pleno vigor, enquanto Davi não estava cansado, nenhum gigante se levantava contra Davi. Eles esperaram Davi cansar, para eles poderem tentar atacar Davi pelas costas. E eu quero liberar essa palavra para você, porque eu senti o peso dessa palavra enquanto eu estava preparando essa palavra. Tem gigantes se levantando contra você. Tem gigantes tentando achar o seu fim, tem gigantes com lanças pesadas, com espadas pesadas se levantando contra você. Mas eu quero dizer para você, que enquanto você estiver na condição de trabalhador, enquanto você estiver na condição, servindo ao ministério do Senhor, o Senhor já preparou um Abissai para lutar por você e matar os gigantes que têm se levantado contra a sua vida. Nenhuma espada vai se levantar contra você, porque toda espada que se levantou contra você, ela cairá por terra, porque maior é o Senhor na sua vida. Maior é o Senhor na sua vida, e o gigante, ele vai ficar pequenininho perto de você. Porque o Senhor sabe que você está cansado, mas é com você que Ele está tratando nessa noite. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados, oprimidos, porque eu vos aliviarei, porque o meu jugo ele é suave, e o meu fardo é leve. Ainda que gigantes se levantam para tentar destruir a sua vida, o Senhor está dizendo para você nessa noite, eu cuido de você. Eu cuido de você. Eu não sei qual é o gigante que tem se levantado na sua vida. Eu não sei qual que é o gigante. Eu não sei qual que é o gigante. Cada um de nós temos os nossos gigantes. Eu conversava com uma irmã na igreja. Ela faz parte do meu PG lá de quarta-feira.
E ela recebeu uma notícia muito dura da parte da medicina. E ela vinha falando, e o Senhor falava fortemente no coração. E eu abri a palavra do Senhor com ela, e a gente estava conversando. E eu falava para ela assim: olha, essa notícia que você recebeu, realmente ela traz o caos. Se você olhar para essa notícia que o médico te deu, ela te traz o caos. Mas vamos lembrar um pouquinho de José? José, ele teve um sonho. Com 17 anos. Marca aí. E no sonho ele via astros, ele via algumas coisas acontecendo, ele via que alguém se dobrava diante dele. Mas no sonho de José, apareceu que ele ia ser vendido pelos irmãos? Não. No sonho de José, apareceu que ele ia ser caluniado e levado à prisão na casa de Potifar? Não. No sonho de José, apareceu as coisas ruins que aconteceram na vida dele? Não. Deixa eu falar um negócio para você. As coisas ruins aparecem para nós, mas para Deus não. Porque enquanto a gente olha com nossos olhos as coisas ruins que tem que acontecer, que se chama processo, Deus ele já está enxergando a sua vitória lá na frente. Nós vemos o caos e passamos pelo caos, mas Deus já está lá na frente, com a bandeja da sua vitória, te esperando para que você receba a sua vitória lá na frente. Eu quero que você se coloque de pé, porque eu estou liberando essa palavra na sua mente. Gigantes podem ter se levantado na sua vida. Situações adversas podem ter se levantado na sua vida. E isso te cansou. Mas eu quero dizer para você que o Senhor está dizendo assim para você: vinde a mim, todos os cansados, porque eu tenho prazer em trabalhar com pessoas cansadas. Eu tenho prazer em promover pessoas cansadas em rei, em rainhas, em sacerdotes. Eu tenho prazer em promover essas pessoas que estão cansadas. Eu não tenho prazer com preguiçosos. Agora, com aqueles que estão cansados, eu tenho prazer em dar promoções para eles. Eu tenho prazer em abençoar. Eu tenho prazer em exaltar o nome deles sobre as nações. Eu tenho prazer em dar soluções para os seus problemas. Eu já tenho um Abissai que vai proteger vocês contra gigantes. Eu já tenho a bênção liberada para aqueles que estão cansados e oprimidos, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Amém?